Esse é um tema muito amplo. E quando a gente fala de amor, muita coisa nos vem à cabeça, né? O amor filial, o amor conjugal, o amor humanitário, enfim, as várias nuances do amor, certo? A gente sempre entende o amor como um sentimento que une, que multiplica, que integra, que transforma. Por outro lado, se a gente olhar as sociedades modernas, a gente vê a antítese disso. Existe um alto grau de violência nas grandes cidades. E a gente pergunta qual seria a razão disso. O homem é intrinsecamente bom ou o homem é intrinsecamente mal? O homem é bom e ama, o homem não é bom e não ama, ou as duas coisas? Normalmente a resposta é o homem teria os seus dois lados, dois aspectos, o bom, o bem e o mal. Então, uma sociedade violenta também, claro, que tem uma porção de coisas boas acontecendo. O amor não está ausente. A pergunta que a gente se faz é por que dessa oscilação, dessa alternância entre amor e ódio? Né? Eu posso ser uma pessoa, eu posso amar a vida e ao mesmo tempo ser uma pessoa violenta? Muita gente tem identificação com a natureza, faz obras sociais, ajuda de alguma maneira, mas nem por isso essa pessoa deixa de ser violenta, né? Isso eu falo por mim e por tantos que eu conheço. Todo mundo tem uma dose de violência numa medida ou em outra. Então, a gente deveria refletir um pouco sobre a natureza humana, e isso a gente vai fazer de uma forma um pouco idealizada. Não se trata aqui de discussão específica de casos ou um estudo psicológico profundo. E eu gostaria de trazer aqui uma parábola de Chuang-Tze. Teve o Lao Tse, Chuang-Tze e Liet-Tse, três grandes taoístas que lançaram bases ao taoísmo. Dizem que todos eles estavam baseados no livro I Ching. O Lao Tse é um personagem interessantíssimo. Ele era completamente avesso às convenções. Quando ele estava no leito da morte, perguntaram aos discípulos se ele queria ser queimado ou enterrado. Ele falou, olha, se eu for enterrado, eu vou ser comido pelos vermes. Então é melhor eu ser queimado, porque assim não fico servindo de alimento aos animais, a esses tipos de animal. Chuang-Tze sempre foi uma pessoa que trouxe a reflexão do homem, não pelo ridículo, mas pelo paradoxo. E ele tem uma história, entre tantas outras, eu tirei ela do livro Ecologia e Política à Luz do Tao, do Ernesto Bono, um médico gaúcho que tem vários livros, todos muito interessantes. Essa parábola conta o seguinte, que um velho horticultor chinês estava regando sua horta pelo método mais convencional possível. Ele ia até o poço, lançava o balde, enchia o regador e regava a sua horta. Aí vinha passando um vendedor, uma pessoa muito prática, olhou para ele e falou assim, escuta, por que você não se mecaniza? Você tem certos tipos de máquina que o que faz em um dia, você podia fazer uma horta 100 vezes maior que a sua. Aí o velho horticultor perguntou, como é que é? É a nossa conhecida cegonha, é uma trava com peso na ponta, você joga o balde, bem maior do que você consegue carregar, e quando você faz um pequeno esforço na outra ponta, pela diferença de peso, você traz muito mais água do que balde a balde. Aí o velho horticultor diz assim, olha, eu já conhecia essa engenhoca, mas o meu mestre me falou que quem tem astúcia, quem age com astúcia, tem astúcia no coração. E quem tem astúcia no coração perde a sua virtude original, o Te, do tal Te King. E eu já conhecia, mas eu tenho vergonha de usar. Bom, essa parábola, para os dias de hoje, ela é um pouco impactante, não é mesmo?
com tantas engenhocas que a gente tem, qual que é o sentido da astúcia e da malícia? O engenho como uma criatividade é uma coisa muito importante, mas a relação com ele é o que está sendo discutida. Quer dizer, o conseguir fazer muito mais com menos esforço, é isso que está em discussão. Para o chinês e para essa parábola, o homem é intrinsecamente bom. Isso não significa que o homem é bom desde o seu nascimento. Ou seja, a natureza humana, ela é essencialmente boa. O T, a essência universal, existe em todas as coisas. Se ela existe em todas as coisas são dotadas deste princípio e, portanto, elas tendem a ser construtivas, integram, levam o homem, quando se refere ao homem, à vivência da ética, da moral e de tantos outros valores. Thomas Merton, que foi um monge notável, ele dizia que quando o ato vira ambição, ele torna-se rotina. E da rotina a pessoa perde a sua virtude original. Hoje em dia se confunde muito o que é normal com o que é comum. Normal são as tendências da natureza. É isso que a gente pode, sem muita discussão, né? Porque é relativo, cada um tem o seu ponto de vista. Então, muita gente hoje em dia, ela é ambiciosa, não no sentido positivo, que é uma pessoa cheia de gás e de ímpeto, mas ambiciosa para conseguir o mais com menos, passar a perna nos outros e assim por diante. A gente já vai notando que a violência da sociedade e do mundo é resultado de um conjunto de ações de pessoas que agem desse jeito. Não é? Então, é no movimento do ego, o ego psicológico, na rotina do ego, é que surge a violência. Aí estão as raízes da violência. E aí a pessoa se afasta da sua natureza original. O Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala que o tecido social está esgarçado. Muita gente competindo para conseguir o que quer para si, sem compartilhar. Isso esgarça o tecido. Se nós pegarmos as grandes cidades, onde muitas pessoas concorrem para as mesmas coisas, a competição é muito grande. Ora, o Goethe, eu tenho uma frase notável do Goethe, que ele fala: nada mais perigoso do que um ignorante ativo. Muitas pessoas são estudadas, são instruídas, mas não são educadas. A educação nós temos que entender como o recebimento de valores. Porque uma pessoa, por exemplo, ela pode ser muito eficiente, mas não ser eficaz. A diferença entre as duas é que para o eficiente, os fins justificam os meios. E para o eficaz, não. Então, a gente vê o desmatamento que houve, é muito eficiente. As serras elétricas destroem florestas da noite para o dia. É eficaz? Não. Depois vem a seca, e depois vem uma porção de consequências, se altera o clima e assim por diante. Então, essa frase do Goethe dá o que pensar. Nada mais perigoso do que um ignorante ativo. Ou seja, pessoas erradas nos lugares certos. Quanta gente consegue chegar num lugar sem estar preparada para ele, não do ponto de vista da instrução, mas do ponto de vista do preparo.